O Timão que encara o Flamengo neste sábado a partir das 4 horas da tarde no estádio do Maracanã. Narração da Rádio Bandeirantes com Ulisses Costa, que chega e dá o recado a partir das 3h30 da tarde. Comentários de Cláudio Zaidan, Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Paulo do Vale. E hoje quem conta tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, quem traz todas as informações do Timão é o Bruno Migliozzi. Dizendo sobre o time do Corinthians, que tem compromisso importante nesse final de semana e alguns problemas para o técnico português Antônio Oliveira. Alguns já premeditados, casos de Diego Palacios, que não se recuperou a tempo, também o Fausto Vera, que segue no DM junto com o Pedro Henrique. 3 jogadores que serão ausências confirmadas, não viajaram para o Rio de Janeiro, e 2 ausências aí que também aparecem. Uma delas, o Mateuzinho, com um problema no tornozelo causado no último jogo, né? Ele marca o gol contra a equipe na Copa Sul-Americana, ele marca aquele gol contra o time uruguaio e aí tem essa lesão no tornozelo, não consegue continuar no gramado, então o Mateuzinho será ausência, e também, além dele, o Ranieri, né, o volante do Corinthians, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não estará à disposição. Foi contra o Nacional do Paraguai, corrigindo contra o time paraguaio nacional, o Mateuzinho se lesionou, e aí o Ranieri também não estará nesse duelo, por isso um Corinthians com algumas modificações, mas tem o retorno do papai Rodrigo Garro, né, ele que perdeu o último jogo para acompanhar o nascimento do seu filho aqui no Brasil, deu tudo certo, então já com o seu filhinho em casa, o Rodrigo Garro vai jogar o duelo contra o Flamengo, foi ao Rio de Janeiro. Com isso, o provável Corinthians tem Carlos Miguel no gol, Wagner na direita, mantida a zaga com o Kaká e Félix Torres. Na esquerda, o Hugo deve ser titular. Meio de campo de Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro para um ataque também com modificações. Wesley de um lado, Romero do outro e Yuri Alberto voltando à titularidade como centroavante depois de um tempo lesionado. Bastou o gol na Copa Sul-Americana para que o Yuri Alberto, camisa 9, voltasse ao time titular do Corinthians. Soler. E neste jogo de amanhã, o time do Corinthians, com a necessidade também de somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro, e vai ter ali muita gente, evidentemente, né, da torcida do Corinthians presente no estádio do Maracanã, e tá aí um grande momento para vencer, né, algo que não acontece há um bom tempo, né? Faz tempo que o Corinthians não ganha do Flamengo, né? Pelo menos na Neoquímica Arena faz um tempo. Vou tentar puxar aqui no Maracanã, que agora me fugiu de cabeça quantos jogos são. Mas nos últimos 20 jogos, o Corinthians venceu apenas 3. Então, assim, o Tite também, agora no comando do Flamengo, vai ter um retrospecto interessante, porque ele volta a enfrentar o Corinthians depois de 15 anos. Ele que ano passado não treinou o Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Ele esperou o jogo seguinte para fazer a estreia dele. Pois é, e desde a época de Grêmio que o Tite não encara o time do Corinthians como treinador, e o Corinthians vive esse momento aí que pode-se dizer de uma freguesia contra a equipe do Flamengo, né? Desde 2018 foram 20 jogos, com 12 vitórias da equipe do Flamengo, 3 vitórias do Corinthians e 5 empates. O Corinthians venceu o Flamengo no Maracanã em 2021. 2022, aliás, 2022, verdade. 2022 então, a vitória do Corinthians. Teoricamente só não vence a um jogo. O Corinthians teve, claro, como grande jogo contra o Flamengo, a final da Copa do Brasil, né? O Corinthians acabou sendo derrotado, fica marcado por essa derrota no comando ainda do Vitor Pereira, que depois vai pro Flamengo, e agora tem outro técnico aí identificado no páreo. Praga de corintiano pega, viu, Soler? Não à toa o momento do Flamengo vem dessa forma. O Tite no comando do time não tá tendo uma sequência positiva. Muita gente fala em demissão do Tite no jogo, caso o Corinthians vença numa derrota pro Corinthians, o que eu não imagino, não consigo enxergar o Tite sendo demitido do Flamengo com tanta, né, de forma tão precoce, né? Mas é um jogo interessante de fato, esse reencontro entre Corinthians e Tite, e eu vejo o Tite sendo vaiado pelos dois lados nesse jogo, né? Eu acho que o momento é esse. Depende. Ah, é? Se o Corinthians ganha, os caras vão cantar pra sacanear o nome dele. Pode ser. Tite. Exato. Doutor, eu não me engano, o Tite é corintiano. Se o Corinthians ganhar, se prepare, porque o torcedor corintiano vai fazer ali uma festa irônica para o técnico Tite. Deve acontecer, né? Vai ter esse fator com certeza. 1-0, gol do Yuri Alberto. Todo mundo vai cantar doutor, eu não me engano, o Tite é corintiano. E aí é capaz do Flamengo mandar ele embora por causa disso. Do jeito que a diretoria do Flamengo é capaz de mandar ele embora. Os caras estão falando que você é Corinthians, então sai.
Pois é, eu não vou me assustar caso tenha alguma manifestação dessa forma da torcida do Corinthians. Como você falou, vai comparecer nas cadeiras que estiverem disponíveis no Maracanã, com certeza. Ainda assim, em termos de classificação, um jogo importante pro Timão. O Corinthians, que no Brasileiro ainda não conseguiu engatar, né? A vitória contra o Fluminense foi muito importante, mas depois o empate contra o Fortaleza já não é o resultado esperado jogando em casa. Então o Timão tem ali algumas preocupações também em relação à tabela e vem de uma sequência positiva, né? O Corinthians emendou aí 4 jogos sem derrota, o que, claro que tem alguns poréns, né? Venceu o Nacional, venceu o América de Natal, mas é importante de toda forma. E começa a ter cara de time, né? Já a gente começa a imaginar qual vai ser esse time do Corinthians, com algumas modificações, é claro, mas começa a traçar um time titular. O jogo contra o Flamengo é muito complicado. Tem, assim, alguns fatores que atrapalham, principalmente nessa questão de lesão, porque o Ranieri faz uma falta danada no time do Corinthians, um meio de campo com Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Ninguém marca. O Paulinho marca muito pouco hoje em dia. E o Ranieri cobre muito buraco nesse time do Corinthians. Então deve ser um problema. Ele tá jogando por muita gente nesse time. Joga mesmo. E ele, cara, também faz função de terceiro zagueiro, saída de bola. O principal nome do Corinthians no ano até agora, o Ranieri. Também acho. No começo ali colocavam ele e o Garro, mas o Garro deu uma apagada e o Ranieri vem mantendo a sua posição. E tinha o perfil de ser uma grande contratação. Cara que, pô, é do estilo de jogo que sempre encaixa no Corinthians, né? Um volante que, cara, se dedica por todo mundo e vão jogar bola, que eu seguro a bronca aqui. Quando ele tem a bola no pé, tem qualidade também, né? E depois que ele fez a tatuagem na perna, que ele tatuou da torcida organizada, a tatuagem ele deu uma caída de produção. Eu senti uma coincidência ali, né? Mas agora o Ranieri faz falta. Se às vezes tá ruim com ele, pior sem ele no meio de campo do Corinthians. Eu acho que vai ser a grande preocupação do Antônio Oliveira pra esse jogo, porque não tem outro cara. O cara seria o Fausto Vera, também tá fora. E, bom, já ele dentro ou fora não muda muita coisa. Então, Fausto Vera ser o cara, acho que nem em casa, né? Pois é. Ele já esteve no time também? Que falta de personalidade, né? Rapaz do céu. Impressionante. Fausto Vera é duro. E aí o Paulinho vai ter que correr por esses caras aí. A gente vai ver se vai funcionar. O Breno Bidon também cumpre algumas funções defensivas, mas é um cara mais de armação, então vai ser diferente ver esse time do Corinthians. Mas eu gostei da volta do trio ofensivo Wesley, Romero e Yuri Alberto. Acho que esse é o ataque do Corinthians titular para a sequência do ano. Não enxergo o Pedro Raul tirando vaga de nenhum deles. E como você disse, né? Ruim com ele, pior sem ele, aparentemente assim que segue a relação Augusto Melo e Rubão, né? Porque o Augusto Melo deu uma entrevista pro Benja e falou que o Rubão é um baita do mentiroso. Falou que foi questionar o Rubão com relação à saída do Rojas, falando, né? Pô, você conversou com o empresário do cara, o Rubão falou que tinha conversado, o Augusto falou que era mentira, porque ele que tinha conversado com o cara. Então, o clima continua bem hostil nos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem diria, né? Os caras ficaram tanto tempo junto, trabalhando junto, fazendo campanha juntos, e em 4 meses tudo explodiu. Falar em diretoria do Corinthians é falar de bastidor político, e é claro que isso tem fator. Augusto Melo nessa entrevista também fala, né? O Rubão tava se aliando ali com a oposição, com o André Sanches, com essa turma. O Rubão falou que jamais vai fazer isso. Pois assim, tudo que dá errado no Corinthians, o Augusto Melo joga pra oposição até hoje. Exato. Ele usa muito esse argumento pra qualquer discussão, falar, tem muita gente torcendo contra, muita gente contra mim e tal, vocês não sabem o que eu passo aqui. Contra tudo e contra todos. Sempre esse discurso, assim... Dá pra colocar na saída do Rubão, na conta do Rubão? Com certeza. O Rubão fez alguns erros crassos e a gente não precisa nem lembrar do caso do Rojas, de Lucas Veríssimo, do próprio Mateuzinho, que é uma piada. Então, assim, o Rubão, a saída dele é compreensível. Agora, o que ele falou e o que o Augusto Melo fala são em relação a todo o resto, né, do pagamento para mediador no contrato com a patrocinadora Master, com a casa de aposta, com as questões, aquelas vendas paralelas que o Corinthians acaba não divulgando. Então tem esse tipo de discussão interna, de bastidor, que não cabe muito a gente fazer o julgamento, é uma decisão do Augusto Melo. Fato é que ele tá perdendo força política, e para fazer qualquer tipo de mudança no futuro, continuar no cargo, o Augusto Melo vai ter muita dificuldade dentro do Corinthians. Já teve para se eleger, e foi uma surpresa até pra parte dos conselheiros, enfim, de que o Augusto Melo conseguisse essa eleição no Corinthians, e agora tá cada vez mais improvável dar certo a gestão do Augusto Melo, porque ele também teve erros e segue tendo erros, né, na gestão do Corinthians. E não é tudo por causa da gestão passada, tem muita coisa que atrapalha de fato, de fluxo de caixa. O Corinthians volta a ter problema com pagamento, né, nessa semana atrasou de novo o direito de imagem dos jogadores. Tem a questão do Antônio Oliveira, que o Capelanes informou também que tá insatisfeito com esse distanciamento da diretoria, que deve estar preocupado com várias outras questões que não o futebol.
atrás nos vencimentos do próprio Antônio Oliveira. Pois é, então tem muita coisa para ser resolvida e a gente entende que o Corinthians tem alguns problemas crônicos que vêm do clube, que vêm de geração em geração nessas gestões, mas o Augusto Melo também tem sua parcela de culpa e passa a ser cada vez maior a parcela dele ao longo desses poucos meses de gestão e de muitas manchetes, né? O Augusto Melo sempre dá motivo, né, pra gente estar falando do Corinthians de forma negativa. E, cara, o que mostra dessa briga entre ele e o Rubão é, mais uma vez, quem tá no topo da pirâmide, quem tá com o poder da caneta, não tá pelo Corinthians, tá pelo ego, tá pela política. Ah, mas a gente vai defender os interesses do Corinthians. Não, estão defendendo outros interesses. Porque, cara, beleza, teve as últimas gestões, devem dinheiro pra todo mundo do elenco. Sim. Você não tá conseguindo fechar a conta esse ano por quê? Não conseguiu arrumar isso, não conseguiu arrumar aquilo, então é muita coisa atravessada, é papo que às vezes não se endireita e isso vai resvalar dentro de campo. Porque agora o empresário do Wesley foi pra Europa procurar clube. E o Corinthians tá querendo 18 milhões de euros nele. Cara, 18 milhões foi a primeira parcela do Hendrick. Não consegue mais do que 18 no Wesley? E foi um valor fixado, né? O empresário, isso mostra a força do empresário nessa negociação. E como o Corinthians não consegue negociar com o cara. Pois é. Mas, cara, o dono do passe é o Corinthians. O Corinthians é o proprietário do jogador, é o cara que formou o atleta. E mesmo assim, vai ficar dependendo do empresário. Lembrando que o Corinthians só tem 70% do passe. Então, estamos falando de 18 milhões de euros. Quase 140 de reais. Exatamente, só que vai cair bem menos pro Corinthians. O Corinthians... E lembrando que a partir das 9 horas da noite tem a exibição da Voz do Brasil. Porra. Não perca o seu raciocínio. E, não, eu ia lembrar, porque assim, mesmo sendo um caso que a gente considera atualmente pro mercado muito abaixo o valor do Wesley, pela idade, pelo que ele já vem mostrando no profissional, ainda assim vai ser uma venda de destaque pro Corinthians, porque o Corinthians vende muito mal seus jogadores. O Adson, o Corinthians vendeu por 27 milhões de reais. O Mantuan saiu por 10 de reais pro Zenit. Então a gente falar de uma venda de 10 milhões do Mantuan... Robert Renan foi doado pro Zenit. Foi doado pro Zenit, né? Então, Pedro lá foi doado pro Zenit. A grande venda do Corinthians recente foi o Murilo pro Nottingham Forest, que foi de 64 milhões de reais. Sim. Venda de um zagueiro é um baita valor. Mas para um atacante, um ponta... Até a do Moscard, outra coisa do Moscard, ninguém sabe dizer ao certo quando vai... Sempre, e aí sempre fica esse papo, né? Não, porque a antiga gestão foi a primeira quis ação vender... do Augusto Melo, né? A primeira ação dele foi essa negociação do Moscardo, que ele chegou a desfazer a negociação e anunciar que tava tudo certo de novo, né? Exatamente. O Corinthians não teve uma ação concreta e definitiva, assim, de... Pronto, tá resolvido. Tá aqui, tá resolvido. Sempre sambou, cambaleou. Em todas as decisões, desde anúncio de jogador, de anúncio de venda de jogador, é sempre um Deus nos acuda e a torcida fica, claro, muito nervosa em relação a isso, esse problema de informar que o Corinthians tem. E mais uma história que fica mal contada, essa da saída do Rubão, porque cada um vai ter uma versão, todas elas são compreensíveis se a gente for ouvir cada uma delas. Agora, não dá pra esconder tipo de coisa que... pode ser normal no futebol, mas tem que ter clareza. A questão do pagamento de mediador no contrato com a VaideBet é algo que é comum no futebol, mas o Augusto Melo a princípio negou, né? E depois ele revelar que houve um pagamento aí de 7% do valor dos 350 milhões. E pra que negar? Pra que não falar desde o começo? Pois cara? Exatamente. Ele cria as próprias situações. Exatamente, cara. É muito difícil de entender, assim, esse tipo de pagamento acontece. Não é pelo interesse do Corinthians, fala tudo desde o começo. Agora vai falar, não. Pô, os caras queriam 10, reduzir pra 7. Pô, parabéns, você conseguiu reduzir, porque você não falou isso desde o começo. Sempre fala, não teve ninguém intermediando. Porra. Pois é. Pra que vai contar outra história? Conta real, o papo tem que ser reto, velho. É o Corinthians. Inclusive, nessa entrevista, o Rubão é perguntado, né, qual é o maior problema dessa gestão do Augusto Melo. Ele fala falta de transparência. E é o que a gente imaginava que iria do outro ter. Lado, Exatamente. Sempre, né? Exatamente. Não, porque isso não é... A atual gestão falava, né? Pô, renovação e transparência, não tem transparência. Aí vai lá, no primeiro ato, pô, se chega desde o começo e fala, a gente tá fechando um patrocinador, são 360 milhões de reais, vai pingar 120, 120, 120. Tantos por cento pra tal. E vai ter uma porcentagem que, pô, é pra quem tá ajudando aí no negócio. Beleza. Perfeito, não tem por que ter essa dor de cabeça. E aí fala, ó, são 3 anos... a gente vai dividir nesses 3 anos durante meses e a gente vai pagar X mil reais pra essa empresa que ajudou. Tá bom, tá explicado.
Porque uma hora vai ter que aparecer no balancete. Exatamente. Se ninguém nunca tivesse falado, transformado isso em público, quando saísse no balancete, o cacete ia ser maior ainda. Exato. Porque o balancete só vai sair lá pro meio do ano. Vai sair agora em maio, talvez no meio do ano. E aí, provavelmente alguém vai querer canetar ali e falar, não aprova esse balanço desse Ainda mês. mais com a força que ele perde politicamente. Exatamente. Então, cara, fala o que tá acontecendo, manda a real. E também não promete tanto, né? Olha o tamanho de torcida que você tá mexendo, o tamanho de gente apaixonada que você tá mexendo. Tá mexendo com o Corinthians. E é uma torcida, Soler. E é um Corinthians que, cara, precisa de dinheiro, precisa se reformular. Há muito tempo tá sendo maltratado por quem senta na cadeira, que tem o poder da escolha, o poder da definição. E os caras parece que, velho, estão tratando como se fosse o boteco da esquina. Se der algum BO, baixa o preço da cerveja e aí vai até 3 horas da manhã e se der mais BO, fecha. Fazer o quê? É esse o tom mesmo. E é um torcedor que acreditou em algum momento que ia ser diferente. Acreditou de fato que a saída da renovação e transparência ia mudar, de fato, dar um respiro pro Corinthians, mas que tá um torcedor que também tá cada vez mais percebendo e se tocando que deve ser mais do mesmo nos próximos anos no Timão. Um repeteco aí da provável escalação do Corinthians, então, para amanhã. Jogo às 4 horas da tarde, transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan, Ronaldo Giovanelli. Por sinal, beijão pro Manuel Zaidan, sempre na nossa audiência. Daqui a pouco a gente vai falar do seu São Paulo, Manuel. Aguarda aí que a gente já fala do tricolor paulista e as reportagens do jogo de amanhã entre Corinthians e Flamengo. Flamengo-Corinthians no Maracanã, do Paulo do Vale. Então, um repeteco do provável Corinthians que tenta vencer o Flamengo no Maracanã para todo mundo cantar. Doutor, eu não me engano, o Tite é corintiano. Provável Corinthians de Carlos Miguel, Fagner, Kaká, Félix Torres e Hugo, Paulinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, com Wesley, Ángel Romero e Yuri Alberto no comando de ataque alvinegro. Soler. Chama o break.